Quantas vezes você já não ouviu que a corrupção era o câncer do Brasil? Que todo político é ladrão e que o Brasil não é uma superpotência por causa dela? Apesar de que isso tem sim o seu fundo de verdade, existe um problema muito maior por trás disso. Até porque, quando se tem uma erva daninha no jardim, você não poda ela, mas sim corta pela raiz. Apesar de ignorado pela maioria da população, o Congresso Nacional é uma das peças mais influentes na política e na história nacional. Se você considera que o STF manda e desmanda atualmente, é porque você desconhece o trabalho do Legislativo. Bons exemplos disso são a Proclamação da República, não me leve a mal, eu não sou monarquista, e o golpe de 64. Ambos os exemplos foram orquestrados por uma minoria da população, mas que era a parcela que controlava o Legislativo, juntamente com o apoio dos militares. E é exatamente esse fato que vai distinguir se o acontecimento foi um golpe ou uma revolução. Apesar de muitas vezes essas palavras serem usadas por motivos ideológicos, elas são muito bem definidas e têm características muito importantes. Para deixar claro, tanto um golpe quanto uma revolução são movimentos inconstitucionais. Afinal, nenhuma Constituição prevê uma tomada de poder e que se instaure uma instituição superior à lei. Então, se tanto a revolução quanto o golpe são afrontas à instituição estatal presente, elas podem ser usadas como sinônimos? A resposta é não, porque elas se distinguem no ponto mais importante. Enquanto um golpe é feito por parte da sociedade dominante, a revolução é protagonizada pela minoria política, ou seja, quem não detém o poder, o que geralmente é a população em modo geral. Para exemplificar melhor, a Declaração de Independência, a Proclamação da República, a Era Vargas e o golpe de 64, ou seja, praticamente todos os grandes eventos da política brasileira, a não ser o Direta Já, foram realizados pela elite vigente, normalmente latifundiários, juntamente com o apoio dos militares. E isso faz com que elas sejam caracterizadas como golpes. Enquanto isso, a Revolução Francesa e a Revolução Russa foram realizados pelo povo, que faziam parte da parcela da sociedade que não tinham força política. Assim como nas revoluções burguesas no final da Idade Média, onde os burgueses eram a minoria política, enquanto que a nobreza e o clero faziam parte da classe dominante. Como foi falado anteriormente, o legislativo brasileiro foi historicamente controlado pelos grandes latifundiários, o que pode ser visto no controle do imperador Pedro II, que não conseguia desenvolver a indústria nacional e abolir a escravidão por estar atado às elites, mesmo com o poder moderador. Tanto que ele foi deposto logo após a abolição da escravidão. Na verdade, esse foi o único motivo para as elites não terem acabado com a monarquia antes, a garantia da manutenção da escravidão. Além disso, o início do Brasil republicano, também conhecido como República Velha, foi marcado pelo controle dos ruralistas, o que é deixado claro com a política do café com leite e o voto de cabrista, o que reforça a ideia de que o Brasil possui uma democracia verdadeira ainda muito jovem. Agora, o que todo esse cenário legislativo tem a ver com manutenção de poder, elites, políticas e corrupção? Acontece que no Brasil nós temos um elemento muito falado, mas pouco conhecido, que é fundamental na Câmara e no Senado, o famoso Centrão. Primeiro, precisamos de definir o que é o Centrão no Brasil, que no geral é formado por partidos que se encaixam na centro-direita, mas eles não estão lá para defender políticas de centro-direita, pelo menos não na maioria das vezes. Esse grupo faz parte do resultado de décadas de uma política estagnada, controlada pelas elites e conservadora, o que acarretou na criação da classe político, com suas próprias vontades, ao invés de defender a vontade dos eleitores. No final das contas, o papel deles dentro do legislativo é fazer parte da famosa articulação governamental, ou seja, garantir que as propostas do governo sejam aprovadas. E como esses deputados e senadores não são guiados pelas suas ideologias, para ganhar os votos deles é necessário pagá-los, independentemente do lado, seja do governo, seja da oposição. E é por aqui que corre boa parte da corrupção no Brasil. Mas, falando de forma mais clara, quem são eles, afinal? A verdade é que eles fazem parte de diversos partidos, desde Avante, Republicanos, Patriota, até partidos maiores, ou que costumavam ser maiores, como o MDB, antigo PMDB, e mais atualmente o PSDB e União Brasil. Além de estarem separados entre partidos, eles também estão espalhados pelas bancadas. Mas o maior número deles se concentram nas três principais bancadas, na bancada do boi, da bala e da Bíblia, ou o famoso também BBB. Agora, o número de políticos do Centrão é muito difícil de definir,
mas pode-se dizer que eles estão presentes em algo em torno de 200 a 240 cadeiras na Câmara, fazendo parte de quase metade da casa. Enquanto que no Senado esse número também se mantém em torno de 50% do total. E o que esses números significam? Eles significam que qualquer pauta, principalmente uma reforma constitucional que precisa de 2/3 mais um voto, precisa de apoio dessa classe política. Ou seja, qualquer governo que queira fazer qualquer mudança precisa de ter garantia dos votos dessa bancada, o que significa que ele vai ter que molhar a mão de bastante pessoa. Agora, como é que eles funcionam? Historicamente, o MDB é o melhor exemplo. Durante toda a nova república, que é um modelo atual, o MDB ou era do governo ou fazia parte da base do governo, sendo a única exceção o processo de impeachment da Dilma, um dos raros momentos que o Centrão deixou de apoiar o governo para defender o interesse de outros grupos, e que mesmo depois disso e ter feito parte da base do governo Bolsonaro, voltou a apoiar o governo petista agora em 2023. O exemplo mais atual é o da União Brasil, um partido formado nos últimos 2 anos que teoricamente era para fazer parte da base mais central da direita bolsonarista, mas que desde 1º de janeiro já virou as caras e integrou o novo governo Lula. Finalmente, como que esse apoio é comprado? Bem, com todos esses movimentos ficou claro que o Centrão brasileiro apoia quem está disposto a dar mais dinheiro e mais poder para eles. Mas como que é feito esse jogo de interesse? Isso dá para ser feito de várias formas: suborno propriamente dito, financiamento de campanha ou o famoso Caixa 2, mas principalmente posições de influência, a famosa entrega de ministérios e as emendas parlamentares, mais recentemente marcado pelo orçamento secreto. A corrupção é sim um dos problemas mais endêmicos e influentes no Brasil, e grande parte dela passa por esse processo de compra de apoio. Então é inegável que para acabar com ela nós temos que bater nesse esquema que vem desde os tempos de império. Agora, falar que tem que acabar é muito fácil, agir é que é o complicado. Por isso, sinta-se livre para expor suas próprias ideias nos comentários e aguarde a segunda parte da série, onde vamos falar possíveis métodos para resolver esse grande câncer que é a corrupção no Brasil. Agora, se você quer saber por que o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo, se inscreva no canal e ative o sininho para ver o próximo vídeo. Deixe o like e compartilhe esse vídeo. Mas se você quer saber por que o Brasil tem uma das piores geografias do mundo, clica no vídeo que está aparecendo à direita. Por enquanto é só. Muito obrigado e até logo.